Olá, amigos. É com grande satisfação que estamos aqui de retorno para dar continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos começar a falar do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículos de 1 a 22. Pedro e João diante do Sinédrio. Então, como costumeiro, nós vamos ler esse texto evangélico, nesses versículos, e depois tecer os nossos comentários. Para o vídeo de hoje, nós vamos utilizar também alguns comentários da obra Atos dos Apóstolos de Caim Schutel, que já estamos utilizando em vídeos anteriores. Pedro e João diante do Sinédrio. Falavam eles ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram as mãos neles e os recolheram ao cárcere até a manhã seguinte, pois já estava entardecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé. E seu número, contando-se apenas os homens, chegou a cerca de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus chefes, anciãos e escribas. Estava presente o sumo sacerdote Anás e também Caifás, Jonatas, Alexandre e todos os que eram da linguagem do sumo sacerdote. Mandaram então comparecer os apóstolos e começaram a interrogá-los. Com que poder ou por meio de que nome fizestes isso? Então Pedro, repleto do Espírito Santo, lhes disse: chefes do povo e anciãos, uma vez que hoje somos interrogados judicialmente a respeito do benefício feito a um enfermo e de que maneira ele foi curado, seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareu, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. É por seu nome, e por nenhum outro, que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele, a pedra desprezada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Pois não há, debaixo do céu, outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Ao ver a intrepidez de Pedro e de João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, ficaram admirados. Reconheceram-nos, é verdade, como os que estiveram com Jesus. Mas vendo com eles de pé o homem que fora curado, nada podiam dizer em contrário. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio e puseram-se a deliberar, dizendo: que faremos com estes homens? Que por eles realizou-se um sinal notório, é claramente manifesto a todos os habitantes de Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que isto não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamo-los com ameaças de tornarem a falar este nome a quem quer que seja. Chamando-os, pois, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro e João responderam: julgai, se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós do que a Deus. Pois não podemos nós deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, depois de novas ameaças, soltaram-nos, não encontrando nada em que puni-los, também por causa do povo. Todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos, o homem no qual se verificara o sinal desta cura. Esse texto de Atos dos Apóstolos é extremamente interessante porque ele toca o surgimento do catolicismo, da Igreja Católica, explica, talvez, muitas das razões pelo qual o catolicismo acabou se afastando da essência do que seria o cristianismo primitivo. Jesus, na época em que veio, ele não instituiu uma igreja. Embora ele tivesse cunhado o termo eclésia, muitos teólogos mais tarde acabaram dando um novo significado ao que seria essa eclésia do Cristo. A eclésia, acreditamos que o Cristo apregoou, nada mais é do que a comunidade de cristãos, que ultrapassa fronteiras territoriais, geográficas, que ultrapassa regiões físicas e que abarca a humanidade inteira. E nisso nós não estamos falando nem religião, Se não há fronteiras geográficas para a fé cristã, que dirá
monumentos de pedra, né, que dirá religiões. Então Cristo ele não trouxe nenhuma religião. É o que consta em o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O dogma fora da igreja não há salvação não foi algo apregoado pelo Cristo, e sim fora do amor, fora da caridade. Então, na verdade, a religião que o Cristo veio mostrar foi a religião do amor. E se nós formos buscar o cerne, a essência de todas as religiões sinceras, nós vamos perceber que ali está o amor de um Criador para com todas as criaturas, né? Isso é o que há de comum entre todas as religiões. E talvez o futuro das religiões seja exatamente caminhar para esse fim essencial. Mas, estudando com um pouco mais de detalhes o texto, né, primeiro a gente vê aqui a figura dos sacerdotes e, sobretudo, a figura dos saduceus. E lembro-me que em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, Allan Kardec, e aqui eu estou utilizando a tradução de Herculano Pires, Kardec teve o cuidado de definir alguns termos que nós vemos nos ensinos bíblicos e que estão citados, por conseguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo. Dentre esses termos, né, que ele coloca na parte terceira, notícias históricas, na introdução, eu vou ler aqui dois termos que a gente utiliza nessa passagem, que é sinagoga e saduceus. O primeiro, sinagoga, Kardec explica que vem do grego sunagogue, ou seja, a assembleia, a congregação, e aqui nós estamos falando de uma sinagoga especial que é o próprio Sinédrio, né? Que é essa sinagoga famosa, maior, em Jerusalém. Então Kardec diz assim: só um templo existia na Judéia, o de Salomão, cito em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Todos os anos, os judeus se dirigiam a ele em peregrinação para as festas principais, como a de Páscoa, a da dedicação e a dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez numerosas viagens a Jerusalém. As demais cidades não tinham templos, mas sinagogas, edifícios em que os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas sob a direção dos anciãos, dos escribas e dos doutores da lei. Ali se faziam também leituras dos livros sagrados, seguidas de comentários e explicações. Cada um podia participar, e foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas aos sábados. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades em que passaram a residir servem-lhes de templo para a celebração do culto. Então, o nosso cenário aqui é Pedro e João, por estarem profetizando, né, por estarem anunciando a ressurreição dos mortos com base nos ensinamentos de Jesus, foram capturados pelos doutores da lei, que até então eram os representantes, né, e os intermediários de Deus, e eram aquelas pessoas que estavam preparadas, de acordo com a lei dos judeus, de falar em nome de Deus. Então eles foram pegos e levados até o Sinédrio para que pudessem se explicar. Vamos nos lembrar que os judeus, os saduceus, os fariseus, os escribas, os doutores da lei não viam com bons olhos a disseminação da fé cristã, porque estavam levando alento e consolo aos aflitos. Havia surgido um profeta de Nazaré que supostamente era o Messias, e os judeus estavam temerosos de que aquele poder pudesse se abarcar sobre toda a população e que eles perdessem valor, significado, poder de influência sobre a população. Então eles estavam dando graças a Deus que o Cristo houvera sido crucificado, porque com isso o risco deles perderem todo esse poder seria minimizado. Mas o que para eles causava surpresa é que, mesmo após a crucificação, agora os apóstolos, que eram aqueles pescadores comuns, iletrados, estavam dando continuidade à mensagem do Messias que houvera morrido.
Então eles estavam querendo, através das ameaças, do abuso de autoridade, impedir que eles continuassem falando em nome de Jesus. E aí vem a intrepidez de Pedro defendendo que não se pode calar a voz de Deus e que, como eles estavam falando em prol do Espírito Santo, né, sob a voz do Espírito Santo, falando em nome de Jesus Cristo, que eles não iriam parar. Bom, e uma outra definição que nós temos nesse texto bíblico é a definição dos saduceus. Então, no texto ele fala que Pedro e João falavam ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o oficial do templo e os saduceus, contrariados por vê-los ensinar ao povo e anunciar em Jesus a ressurreição dos mortos. E aí a Bíblia de Jerusalém diz que os saduceus é o partido da aristocracia sacerdotal oposto ao partido religioso e popular dos fariseus. Os saduceus são constantemente apresentados como adversários da doutrina da ressurreição. E aí na introdução, Allan Kardec também fala sobre os saduceus. Ele diz assim: os saduceus são uma seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim chamada em virtude do nome do seu fundador, Sadoc. Os saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, ou na existência dos anjos bons e maus. Então, por isso, eles se contrapunham aos apóstolos do Cristo. Porque como eles acreditavam que o Cristo era ressurrecto, e eles não acreditavam na imortalidade da alma, achavam aquilo um absurdo, contrário às leis de Deus. Apesar disso, eles acreditavam em Deus, e embora nada esperassem após a morte, serviam-no com interesse de recompensas temporais, ao que, segundo acreditava, se limitava a sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o fim principal da vida. Quanto às escrituras, apegavam-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político sempre oposto aos fariseus. Então, como os saduceus eles viviam para a carne, eles não acreditavam na vida após a morte, não acreditavam, né, na felicidade futura, nas esperanças e consolações. Eles acreditavam que a vida era só essa, sensorial, e eles acreditavam que Deus, através do culto a Deus, eles poderiam usufruir mais da vida atual. Então, eles naturalmente eram opostos ao que os fariseus apregoavam. Os fariseus eram os homens de bem, os homens religiosos, que cumpriam os mandamentos e cumpriam todos os ritos. Os saduceus abominavam os ritos. Então, o que a Bíblia de Jerusalém vai explicar é que esse antagonismo entre fariseus e saduceus acabou colocando os fariseus ao lado como aliados, né, dos próprios cristãos primitivos. Veja o que eles falam. O antagonismo entre fariseus e saduceus, mais de uma vez, transformará os fariseus em aliados dos cristãos. Porque os fariseus, nesse ponto, eram mais próximos aos cristãos do que os próprios saduceus. Veja que a grande questão que gira aqui é em torno do poder, né? E lendo Vida e Atos dos Apóstolos de Caiba Schutel, ele faz uma análise muito preciosa com respeito a isso. Nós pensamos o seguinte: o Cristo, ele não veio montar nenhuma igreja, ele não fundou nenhuma igreja, nenhum dogma. Mas mesmo assim, houve o surgimento da Igreja Católica, né, que em nome de Deus, Pai, do Filho e do Espírito Santo, criaram todos aqueles dogmas e toda aquela fé cristã. E aí nós nos perguntamos, como que isso começou? Se Jesus não criou nenhum dogma, não criou nenhuma igreja, como foi que começou essa eclésia? E aí nós, fazendo uma análise histórica, vemos que começou a surgir algumas centenas de anos após o Cristo, né? Cerca de 2 ou 3 séculos após, começou a surgir um movimento chamado de patrística na igreja, que são os pais da igreja. Então, alguns estudiosos da lei tornaram-se pais da igreja. Dentre eles, Santo Agostinho foi o maior filósofo com respeito a essa menção, a essa ideia. E aí eles começaram a tentar impregnar a ideia de que a igreja, ou melhor, a eclésia, anunciada pelo Cristo, na verdade era uma igreja de pedra mesmo.
e que eles eram os grandes responsáveis, né, os sumos sacerdotes, os representantes da lei divina para poder dar continuidade a essa mensagem de Deus entre os homens da terra. Então eles eram os intermediários entre os homens da terra e a própria divindade. E que diante dessa conjuntura, Pedro foi o primeiro papa, o primeiro pai da igreja, porque ele formou a primeira igreja cristã. Mas observe que quando Pedro começou a fazer as suas preleções e começou a montar essa egrégora, a egrégora não tinha muros, a egrégora não tinha um partido religioso e não buscava poderes transitórios da terra, não buscava influenciar poderes políticos, né? Tudo isso foi um desdobramento natural de pessoas que se identificavam com a mensagem. Ou seja, Pedro e os demais apóstolos não buscavam privilégios terrenos. Mas essa ideia da igreja então começou a se consolidar. Então começou-se a montar uma estrutura de poder, um sacerdócio organizado. Começou-se a criar uma série de dogmas e rituais, como se realmente isso fosse necessário para criar uma ponte entre os homens e Deus. E aí surgiu o catolicismo. E a grande questão, né, quando que o cristianismo primitivo começou a ser, entre aspas, deturpado por essa ideia da necessidade de se colocar um intermediário entre Deus e os homens? Quando houve, na verdade, a repressão do fenômeno mediúnico. Observe, e que interessante, no trecho que a gente leu, como a gente vê isso com muita clareza. Veja essa parte. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, e verificando que eram homens iletrados e sem posição social, eles ficaram admirados. Mandaram-nos, pois, sair do sinédrio e puseram-se a deliberar, dizendo: que faremos com estes homens? Que por eles realizou-se o sinal notório é claramente manifesto. A todos os habitantes de Jerusalém não podemos negá-lo. Mas, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, proibamos-los com ameaças de tornarem a falar este nome a quem quer que seja. É o medo. O medo de perder o poder, o medo de perder o posto de sumos sacerdotes, de doutores da lei, de representantes. Por quê? Através dos fenômenos medianímicos, Pedro e João e os demais apóstolos estavam dando uma prova contundente que os intermediários de Deus são todos e quaisquer homens que têm um coração sincero e que se coloquem como instrumento da divindade. Nesse momento, Pedro e João desconstruíram aquela ideia de que haveriam seres predestinados a ser os representantes de Deus. Por quê? Pedro e João, que eram pessoas simples, pescadores comuns, iletrados, que não eram doutores da lei, estavam efetivamente funcionando como representantes de Deus. E através deles estava se dando a cura. Era o poder do Espírito Santo. O próprio Jesus que se utilizava deles para que eles pudessem manifestar tudo isso. Então, naquele momento, eles desconstruíam a ideia que os fariseus e os sacerdotes da época estavam tentando utilizar para arrebanhar o povo em relação à sua fé. E estava dando tanto resultado que o próprio Escrito Sagrado diz: entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra abraçaram a fé, e seu número, contando-se apenas os homens, chegou a ser cerca de 5.000. Então, no momento em que a igreja tenta reprimir o fenômeno mediúnico, dizendo que isso é coisa do demônio, que isso não pode ser feito, não pode se dar aso a esse tipo de manifestação, ele estava dizendo, em outras palavras, que tentando abafar o fenômeno que estua para poder dar vazão ao poder, ao poderio que queria se alastrar, que eles queriam que fosse se alastrado pelo povo. E aí, se eu suprimo os fenômenos mediúnicos, eu tenho então uma autoridade que é o sacerdote. E aí surgem todos os dogmas da igreja. E Caiba Schutter vai falar assim, de uma forma muito franca, direta, em relação a isso. Existem obras a respeito desse assunto: Cristianismo, uma mensagem esquecida, de Hermínio Miranda, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis, enfim, diversas obras que narram esse movimento. E aí Caiba Schutter tem um momento que ele vai dizer assim: não podendo vedar a palavra aos apóstolos e proibir-lhes a cura dos enfermos, deliberaram prender os intimorados da nossa fé, da nova fé.
Então vamos prender todo mundo, porque é a única forma de impedir eles a continuar a proferir essas mensagens, levar consolação aos aflitos, a gente vai perder poderio. Diz finalmente o texto, diz Caiba Schutel, que apesar da grande pressão sacerdotal que dominava com os governos de então, as conversões eram verificadas em massa, já contando o cristianismo em poucos dias, só nas circunvizinhanças de Jerusalém, quase 5.000 homens, que foi o que a gente acabou de ler. Então veja que é aquela mensagem que Emmanuel tem em Fonte Viva, né, capítulo 101, se eu não me engano, a cortina do Will. Em todas as religiões, né, em todas as manifestações de fé, mesmo nas de fé, nós vemos sempre o nosso orgulho, o nosso ego querendo ser atendido. Né? A gente coloca vício até na virtude. É a cortina do eu. Então, não obstante a grande consolação que os cristãos primitivos estavam dando aos aflitos, a cura, cuidar dos enfermos que o poder da época não queria, né, desprezava, eles eram presos, né, eram perseguidos por conta disso, porque eles estavam ameaçando os poderosos. Mas a voz de Deus não pode se calar. E os apóstolos, esses homens corajosos, simples, porém corajosos, intimorados, continuaram suas pregações. Continuaram com a sua divina missão. E o desdobramento disso nós vamos ver nos próximos vídeos do estudo dessa obra. Até a próxima, meus amigos.